O caso Patrícia Amieiro. A noite que mudou tudo. Uma história de 17 anos sem respostas. Sábado, 14 de junho de 2008. O dia que começou normal. Apartamento na Barra da Tijuca. Manhã ensolarada. Patrícia Amieiro Franco acorda em seu apartamento na Barra da Tijuca. 24 anos, engenheira formada. Vida profissional promissora. É sábado, um dia como qualquer outro. Ela tem planos para a noite. Uma festa na zona sul do Rio de Janeiro com amigos. Patrícia era uma jovem como tantas outras. Filha dedicada, profissional competente. Tinha toda uma vida pela frente. Naquela manhã de sábado, ela não imaginava que aquele seria seu último dia. Que nas próximas horas, sua história se transformaria em um dos casos mais emblemáticos de violência policial do Brasil. A rotina era simples: preparar-se para o trabalho durante a semana. E nos fins de semana, encontrar os amigos. Patrícia era sociável, gostava de sair, de viver. Como qualquer jovem de 24 anos no Rio de Janeiro, a tarde transcorre normalmente. Patrícia se prepara para a festa. Escolhe a roupa, se arruma, conversa com a família. Seus pais, Antônio Celso Franco Amieiro e Tânia Márcia Amieiro, estão acostumados com a rotina da filha. Ela sempre avisa quando sai, sempre mantém contato. Era uma família unida. Patrícia tinha um relacionamento próximo com os pais. Nunca sairia de casa sem avisar. Nunca desapareceria sem deixar rastros. Isso seria importante mais tarde, quando as autoridades tentassem sugerir que ela poderia ter desaparecido voluntariamente. Mas naquele sábado, tudo parecia normal. Apenas uma filha se preparando para encontrar os amigos. Na garagem do prédio, Fiat Palio Prata. Por volta das 20 horas, Patrícia pega as chaves do seu Fiat Palio Prata, placa LMU 45664, o carro que seus pais haviam dado de presente. Um veículo seguro, confiável, perfeito para uma jovem profissional na cidade. O trajeto da Barra da Tijuca até a Zona Sul era familiar para Patrícia. Ela havia feito esse percurso centenas de vezes. Autoestrada Lagoa Barra, passar pelo elevado do Juá, chegar ao destino. Uma rota que ela conhecia de cor. Patrícia liga o carro e parte para mais uma noite com os amigos. Uma noite que deveria ser como tantas outras. Uma noite que deveria terminar com ela voltando segura para casa. A festa acontece na Zona Sul. Patrícia encontra os amigos, conversa, ri, dança. É uma jovem feliz, aproveitando a vida. As testemunhas mais tarde dirão que ela estava bem animada, sem preocupação, sem problema. Ninguém poderia imaginar que aquelas seriam as últimas horas de normalidade na vida de Patrícia. Que em algumas horas, ela se tornaria mais uma vítima da violência que assola o Rio de Janeiro. Que sua família iniciaria uma batalha de 17 anos por justiça. As horas passam, a festa está boa, mas Patrícia decide que é hora de voltar para casa. Como sempre fazia, ela se despede dos amigos e caminha até seu carro. São aproximadamente 2 horas da madrugada de domingo, 15 de junho. Patrícia se despede dos amigos. Dirigia-se ao seu carro Fiat Palio, que estava onde ela o deixou. Tudo normal. Ela liga o motor e inicia o trajeto de volta para a Barra da Tijuca. Saindo da festa, seria a última vez que alguém a viu viva com certeza. A partir daqui, tudo se torna nebuloso, violento, trágico. O trajeto até a Barra da Tijuca levaria cerca de 30 minutos. Patrícia conhecia bem o caminho: seguir pela Zona Sul, pegar a autoestrada Lagoa Barra, passar pelo famoso elevado do Juá e chegar em casa. Autoestrada Lagoa Barra. Faróis cortando a escuridão. Patrícia dirige pela autoestrada Lagoa Barra. São aproximadamente 2h30 da madrugada. O trânsito é leve, típico de um domingo de madrugada. Ela está quase chegando ao elevado do Juá, o último trecho antes de chegar à Barra da Tijuca. O que aconteceu a seguir mudaria para sempre a vida da família Amieiro. Em algum ponto dessa estrada, na altura do elevado do Juá, Patrícia se deparou com algo que ela nunca poderia ter imaginado. Segundo as investigações posteriores, havia 4 policiais militares na região. Marcos Paulo Nogueira Maranhão, William Luiz do Nascimento, Fábio da Silveira Santana, Márcio de Oliveira Santos, elevado do Juá, 2h45 da madrugada.
O que aconteceu nos próximos minutos é objeto de investigação há 17 anos. Mas uma coisa é certa: o Fiat Palio de Patrícia foi atingido por disparos de arma de fogo. Múltiplos disparos. Testemunhas que estavam na região relataram ter ouvido os disparos. Mas havia alguém mais próximo. Alguém que presenciou toda a cena e ficou em silêncio por mais de uma década. Este taxista estava na estrada, próximo ao local onde Patrícia foi atacada. Ele viu tudo. Viu os disparos. Viu o que aconteceu depois. Mas por medo, por intimidação, ele ficou em silêncio por 12 anos. Domingo, 15 de junho, pela manhã. Os pais começam a se preocupar. Antônio e Tânia ligam para o celular da filha. Nada. Ligam para os amigos. Ninguém sabe onde ela está. A preocupação se transforma em desespero. Eles procuram hospitais, delegacias, qualquer lugar onde Patrícia pudesse estar. Mas não há notícias. É como se ela tivesse simplesmente desaparecido. 4 dias depois do desaparecimento, uma descoberta chocante. O Fiat Palio de Patrícia é encontrado no canal de Marapendi, que cruza a autoestrada Lagoa Barra. Mas não era um acidente comum. O carro apresentava sinais claros de violência. Pelo menos 6 marcas de disparos de arma de fogo. Vidros estilhaçados pelos tiros. O porta-malas violado. Sinais evidentes de que havia sido atingido por rajadas de tiros. E o mais perturbador, não havia corpo. Patrícia havia simplesmente desaparecido. Inicialmente, as autoridades tentaram tratar o caso como um acidente de trânsito. A versão oficial sugeria que Patrícia havia perdido o controle do veículo e caído no canal. Mas como explicar os tiros? Como explicar as marcas de projéteis? Como explicar a ausência do corpo? A família não aceitou essa versão. Com a ajuda de advogados e da imprensa, eles começaram a pressionar por uma investigação mais profunda. Meses de investigação revelaram uma verdade chocante. Não foi acidente. Foi crime. E os autores eram policiais militares que deveriam proteger a população. A denúncia do Ministério Público foi devastadora. Os 4 policiais militares atiraram contra o veículo de Patrícia. Depois, para encobrir o crime, simularam um acidente, jogando o carro no canal. Mas e Patrícia? O que aconteceu com ela? Em 2020, 12 anos após o crime, uma ligação mudou tudo. Um homem procurou a Band News FM, com uma informação que poderia mudar completamente o caso. Era um taxista. Ele disse que estava na estrada naquela madrugada de 15 de junho de 2008. Ele viu tudo. E o que ele viu era ainda mais chocante do que se imaginava. A testemunha prestou depoimento pela primeira vez sobre o caso em 2020, após procurar a Band News FM. O que o taxista revelou foi devastador. Ele estava atrás do veículo de Patrícia no momento dos disparos e teria visto os PMs retirando a jovem ainda com vida. Ele relatou que Patrícia se mexia e parecia consciente. A testemunha surgiu 13 anos após o desaparecimento da engenheira e disse que viu Patrícia Mieiro ser retirada ainda com vida do seu carro. Isso significava que Patrícia não morreu no momento dos disparos. Ela foi retirada do veículo viva e depois desapareceu para sempre. Por que o taxista ficou em silêncio por 12 anos? A resposta é simples: medo. Medo da polícia. Medo de represálias. Medo de se tornar mais uma vítima. A testemunha, um taxista que estava no local do crime, relatou que viu Patrícia mexendo os braços ao ser retirada do veículo. Durante 12 anos ele carregou esse peso. Sabia da verdade, mas não tinha coragem de falar. Até que em 2020, tocado pela dor da família, decidiu quebrar o silêncio. Para a família de Patrícia, o depoimento do taxista foi uma mistura de alívio e dor renovada. Finalmente tinham uma testemunha que poderia confirmar suas suspeitas. Mas também significava a confirmação de que Patrícia sofreu ainda mais do que imaginavam. A família da vítima acredita que esse depoimento reforça as provas de que os policiais ocultaram o corpo. Se Patrícia foi retirada viva do carro, onde ela está? O que fizeram com ela? Por que nunca encontraram o corpo? O que se seguiu foi uma via crucis judicial que dura 17 anos. 2008, Patrícia desaparece. 2011, Justiça declara sua morte. 2019, primeira condenação. 2 policiais condenados. Há 3 anos por fraude processual. 2020, surge a testemunha do taxista. 2022.
Os 4 acusados são pronunciados para julgamento. 2025. STJ. Suspende o júri devido à polêmica sobre a nova testemunha. Cada adiamento é uma nova ferida na família. Antônio Celso Franco Amieiro, de 63 anos, pai da engenheira Patrícia Amieiro, desaparecida desde 2008, faleceu nesta quinta-feira, no Rio de Janeiro. O pai de Patrícia morreu em 2021 sem ver justiça. O Superior Tribunal de Justiça, ST, suspendeu o júri popular do caso Patrícia Amieiro, previsto para o próximo dia 5 de agosto. A decisão liminar foi proferida pelo ministro Antônio Saldanha, relator do processo, que apontou irregularidade na inclusão de uma nova testemunha. Próxima à data do julgamento, a defesa dos policiais alega que o depoimento de um taxista, considerado peça-chave pela acusação, foi aceito após o encerramento da fase de produção de provas e, por isso, fere o trâmite legal do processo criminal. No entanto, a defesa dos réus questiona a credibilidade da testemunha, tentando impedir que seu depoimento seja ouvido no júri. Segundo o depoimento do taxista, na madrugada de 15 de junho de 2008, ele estava dirigindo pela autoestrada Lagoa Barra, quando presenciou toda a cena. Ele viu os disparos contra o carro de Patrícia, viu o veículo sendo atingido. E o mais importante, viu Patrícia sendo retirada do carro pelos policiais. Ela estava viva, mexia os braços, parecia consciente. Essa foi a última vez que alguém viu Patrícia Amieiro com vida. Se Patrícia foi retirada viva do carro, onde ela está? Em 17 anos nunca encontraram seu corpo. Isso é o que mais tortura a família. Foram feitas buscas em matas da região, outros corpos d'água, terrenos baldios, locais indicados por denúncias anônimas. Nada. Patrícia simplesmente desapareceu. Enquanto a família de Patrícia sofre há 17 anos, os 4 policiais acusados seguem suas vidas normalmente. 3 deles continuam na ativa da Polícia Militar. Marcos Paulo Nogueira Maranhão, William Luiz do Nascimento, Fábio da Silveira Santana, Márcio de Oliveira Santos. Eles negam qualquer envolvimento no desaparecimento de Patrícia. Suas defesas alegam que não há provas suficientes para condená-los. Em 2016, no local onde Patrícia foi vista pela última vez, foi inaugurado um jardim em sua memória. Uma placa singela marca o elevado do Joá. Todo dia 14 de junho, amigos e familiares se reúnem ali para depositar flores e lembrar de Patrícia. Cadê a justiça? É o grito que ecoa naquele local a cada aniversário do desaparecimento. Tânia Amieiro perdeu o marido em 2021, mas nunca desistiu de buscar justiça para a filha. Aos 70 anos, ela continua acompanhando cada audiência, cada recurso, cada adiamento. Eu só quero saber o que fizeram com a minha filha. Eu só quero um lugar para chorar, disse ela em uma das muitas entrevistas concedidas ao longo desses anos. Foi remarcado novamente o julgamento dos policiais, acusados pela morte da engenheira Patrícia Amieiro. Em 2008, esta frase se repete há anos. 2023, adiado. 2024, adiado. Fevereiro de 2025, Justiça do RJ. Adia novamente julgamento do caso Patrícia Amieiro e mantém os réus em liberdade. Agosto de 2025, suspenso pelo STJ. Cada adiamento é uma nova traição à memória de Patrícia. Cada recurso é mais um dia sem respostas. O caso Patrícia Amieiro não é isolado. É reflexo de um Brasil onde a violência policial é naturalizada. A impunidade é regra. A justiça é lenta e seletiva. Os pais da engenheira de produção, Patrícia Amieiro Franco, queriam pelo menos um corpo para enterrar. Esse pedido simples, um corpo para enterrar, permanece sem resposta há 17 anos. A decisão da juíza que negou a inclusão da testemunha foi alvo de recurso por parte do MPRJ, que argumenta que o depoimento foi registrado em 2020 e aceito pela Justiça em 2021. O Ministério Público luta para que o depoimento do taxista seja ouvido no júri. Para eles, é a peça-chave que pode finalmente levar à condenação dos acusados. Pausa esperançosa. Após 17 anos, essa pode ser a última chance de justiça para Patrícia. 17 anos depois, as perguntas continuam. Por que atiraram em Patrícia? O que ela fez para merecer isso? Por que simularam um acidente? Onde está o corpo dela?
Por que a justiça demora tanto? Patrícia era apenas uma jovem voltando de uma festa. Não estava cometendo nenhum crime. Não representava perigo algum. Então por quê? O caso Patrícia Amieiro transcendeu uma tragédia pessoal. Tornou-se símbolo da luta contra a violência policial desenfreada, a cultura da impunidade, um sistema de justiça que protege os poderosos. Organizações de direitos humanos adotaram o caso como emblemático. O nome de Patrícia é gritado em manifestações contra a violência policial. Estamos em 2025. 17 anos se passaram. Por que não há justiça? Pergunta Tânia Amieiro, mãe de Patrícia. Continua lutando. Os policiais acusados seguem livres. A testemunha do taxista aguarda para ser ouvida. O júri está suspenso indefinidamente. Patrícia teria hoje 41 anos. Poderia ser mãe, esposa, teria construído uma carreira. Poderia estar viva. A última esperança está no STJ. Se a corte decidir que o depoimento do taxista deve ser ouvido, o júri será retomado. Se não, pode ser o fim da linha para a busca por justiça. A suspensão da ação penal vale até o julgamento de mérito do habeas corpus impetrado pela defesa, no qual a sexta turma vai avaliar se é possível incluir uma nova testemunha no processo. Um taxista anônimo carrega o peso de uma verdade por 12 anos. Quando finalmente teve coragem de falar, sua voz pode ser a chave para a justiça. Ele viu Patrícia ser retirada viva do carro. Essa informação pode ser a diferença entre condenação e absolvição. Mas será que ele será ouvido? Patrícia Amieiro saiu de casa numa noite de sábado para encontrar amigos. Era uma jovem comum, com sonhos comuns, uma vida comum. Não deveria ter virado estatística. Não deveria ter desaparecido. Não deveria ter se tornado símbolo de um país violento. Mas Patrícia nos ensina algo: que a luta por justiça nunca deve parar. Que 17 anos de espera não são motivo para desistir. Que a memória de uma vítima pode ser mais forte que o esquecimento proposital. 17 anos depois, a pergunta continua ecoando no elevado do Juá, nas salas de tribunal, no coração de uma mãe que não desiste. Onde está Patrícia Amieiro? Esta é uma história real. Patrícia Amieiro Franco, 1984-2008. A luta por justiça continua. O julgamento dos 4 policiais acusados permanece suspenso. A decisão sobre o depoimento da testemunha-chave está nas mãos do STJ. O corpo de Patrícia nunca foi encontrado. Qualquer informação sobre este caso deve ser comunicada às autoridades. Em casos de violência policial, denuncie. Ouvidoria da Polícia. Justiça atrasada é justiça negada. William E. Gladstone.